a CPI será protocolada, né? O Randolph Rodrigues anunciou que vai protocolar o requerimento para a criação de uma CPI do MEC. Notícia que acaba de sair. Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia para você, Sheila, Carla e para todo mundo que está nos acompanhando. A gente vem falando sobre essa expectativa desse protocolo da CPI do MEC acontecer já há alguns dias. Trouxemos essa informação ontem aqui, que tinha essa expectativa de que acontecesse hoje, mas que eles ainda estavam em busca de mais assinaturas, mesmo já tendo aquele número suficiente para protocolar, de 27 assinaturas. Há pouco, há minutos, chegou justamente essa confirmação. Inclusive, vou ler essa nota que chegou da oposição do Senado, dizendo que o líder da oposição aqui no Senado Federal, o senador Randolph Rodrigues, vai protocolar hoje, ao meio-dia, aqui no Senado Federal, na Secretaria-Geral da Mesa, esse requerimento para a criação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do MEC. Em seguida, essa nota segue dizendo que o Randolph vai conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas, à imprensa aqui na presidência do Senado, para informar sobre possíveis novas adesões a esse requerimento e também esclarecer sobre a estruturação e o desenvolvimento dos trabalhos da CPI do MEC a partir da instalação por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com quem o Randolph Rodrigues conversou ontem. Inclusive, o Rodrigo Pacheco está voltando para o Brasil hoje. Ele disse que iria se manifestar em relação à CPI do MEC apenas após esse requerimento ser protocolado. Veio dizendo aí nos bastidores nos últimos dias que não era muito favorável a essa instalação, mas que essa CPI poderia ser de fato protocolada e instalada se cumprisse todos os requisitos mínimos necessários, como, por exemplo, essas assinaturas. O número mínimo necessário é de 27. Essa CPI conseguiu 28 assinaturas até agora e tem ainda uma expectativa de que mais 2 senadores integrem essa lista. Isso porque a gente veio falando aí nos últimos dias, tem toda uma movimentação por parte da base do governo para a retirada de pelo menos 2 nomes dessa lista para enfraquecer novamente esse requerimento. Requerimento que a gente lembra, ele foi criado em março deste ano, chegou a conseguir essas 27 assinaturas mínimas necessárias para a instalação, para o protocolo acontecer, mas devido a uma debandada, uma retirada de alguns senadores com essa movimentação da base do governo, acabou perdendo força, ficou com cerca ali de 25 assinaturas, não conseguiu ser protocolado na época, mas na semana passada, com toda essa movimentação da Polícia Federal, com a prisão, com a soltura do ex-ministro Milton Ribeiro e também de outros envolvidos aí nessa apuração da PF, inclusive que a gente lembra, né, esse inquérito voltou aí para o Supremo Tribunal Federal a pedido do Ministério Público Federal por uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro, voltou a ganhar força, então, essa ideia de CPI e tem tudo para acontecer. Tem já esses requisitos mínimos necessários, vai caber a Rodrigo Pacheco agora essa decisão. Só que como a gente veio falando, né, Megali, a gente está em ano de eleição, cerca de 3 meses para a eleição. No mês que vem, o Senado Federal, o Congresso num todo, entra em recesso, volta só em agosto. Em agosto, muitos senadores vão começar a participar de campanhas eleitorais. 1/3 do Senado muda nesse ano, não são muitos senadores que vão tentar a reeleição, mas mesmo assim, os que não tentam reeleição acabam participando dessas campanhas eleitorais nos estados, o que pode acabar enfraquecendo um pouco o quórum dessa CPI. Mas mesmo assim, em ano eleitoral, podendo bater aí na porta do primeiro turno das eleições, já que uma CPI dura cerca de 90 a 120 dias no mínimo, essa ideia vem ganhando força e hoje, então, a gente vai ter esse protocolo acontecendo por parte do líder da oposição aqui no Senado, o Randolph Rodrigues, e tudo leva a crer aí que com esses requisitos mínimos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode sim fazer essa instalação ainda nessa semana. Ele não tem alternativa, né, Natália? Não cabe a ele aceitar ou não. Se há um fato dado, e há. Se há um número mínimo de assinaturas, também há. Havendo prazo, o prazo é definido no momento da publicação do ato de criação da CPI, 90 a 120 dias, não cabe ao presidente Ele não pode se recusar, Senado, né? Ele não pode se recusar. Caso contrário, vai ser que nem na CPI da Covid. O STF vai obrigar o Senado a abrir essa comissão parlamentar de inquérito, que vem num mau momento, obviamente, né? Nas vésperas de uma eleição. Imagina o apetite dessa gente pelo microfone, faltando 2 semanas para a eleição. Ela vai acontecer, sem dúvida vai invadir o primeiro turno, talvez até o segundo turno da eleição. É um barulho tremendo, né? Porque o prazo máximo é de 180 dias, não é, Natália? 120.
O mínimo, Carla, mais ou menos, aí, de acordo com as últimas CPIs, é de um funcionamento de 120 dias, podendo ser renovado esse prazo. Se a gente for pegar, por exemplo, no ano passado, a CPI da Covid era para durar inicialmente 4 meses, mas acabou durando mais 90 dias, durou quase aí 6 meses do momento da instalação dela até o final aí dos trâmites com o relatório do Renan Calheiros. Inclusive, a gente veio falando dessa possibilidade de judicialização da questão da CPI, tem precedente no STF, não apenas a CPI da Covid no ano passado, que teve essa movimentação por parte da oposição, das minorias, esse direito garantido às minorias para o funcionamento da CPI da Covid, mas também a gente tem aí nos últimos anos um outro precedente, que é a CPI dos bingos. Então tem precedente sim no STF, é muito difícil aí que o Rodrigo Pacheco se negue a essa instalação, até mesmo diante dessa possibilidade das minorias questionarem novamente o STF ter que dar uma nova manifestação obrigando essa instalação, o que acaba colocando o Rodrigo Pacheco aí em uma situação mais complicada, já que todos esses fatos aí necessários para a instalação estão sendo cumpridos aí novamente pela oposição. Então, se prorrogar vai até o fim do ano, né? Novembro, dezembro. Facilmente.